Boa noite, meninos. Hoje a gente vai falar sobre infecção sexualmente transmissíveis, a ISTs. Eu sei que vocês já fizeram um trabalho, hoje a gente só vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. DSTs e ISTs são praticamente as mesmas coisas, só que com o tempo, com a evolução e com as descobertas, eles foram classificando as doenças sexualmente transmissíveis como infecções sexualmente transmissíveis, porque às vezes, dependendo da medicação, pode ter a cura. Então, não é uma doença que você vai ter e vai levar ela para o resto da sua vida. É uma infecção sexualmente transmissível. E ela pode ser causada por micro-organismos que variam amplamente em tamanho, ciclo de vida, sintomas, susceptibilidade e tratamento disponíveis. As ISTs, elas podem ser bacterianas, virais, elas podem ser por fungos. A gente vai ver no decorrer da matéria quais são os tipos de ISTs que a gente tem. As bacterianas a gente pode incluir a sífilis, gonorreia, a cancroide, a linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, infecção por clamídia, micoplasma e ureoplasma. As virais incluem as verrugas genitais e anorretais, herpes genital, molusco contagioso, infecção pelo HIV. As infecções parasitárias, elas podem ser sexualmente transmissíveis e elas são a tricomoníase, que são causadas por protozoários, ascabiose, que é por ácaros, pediculose pubiana, que são por piolhos. Desculpa. Muitas outras infecções, a princípio, elas não eram consideradas doenças sexualmente transmissíveis, incluindo salmonelose, shigelose, campylobacteriose, amebíase, candidíase, giardíase, hepatite A, B e C e infecção por citomegalovírus. Mas agora elas podem ser transmitidas, elas são incluídas porque elas podem ser transmitidas sexualmente. Então, elas são uma doença que até então elas não eram consideradas sexualmente transmissíveis, mas agora elas estão nessa gama de doenças que são transmissíveis por sexualmente. Sífilis, o cancro mole, a herpes genital, o linfogranuloma venéreo e a donovanose, elas têm em comum que elas causam úlceras genitais, seja no masculino ou no feminino. E a gente vai estudar um pouquinho de cada uma. Então, a cancroide é o cancro mole. Aí a gente vai ver o cancro duro também, que é a sífilis, só que essa cancro mole, porque o aspecto da lesão da úlcera genital, ela não é endurecida nas bordas, então o cancro mole, já diz tudo mole, é porque as bordas dele é mais amolecida. Ela é causada pelo hemófilos do Cray, mais frequente nos países tropicais, que é a questão nossa do Brasil. Elas são transmissíveis por relação sexual, sem o uso de camisinha, seja ela feminina ou masculina. Os principais sintomas são feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno, com presença de pus, que aparecem com frequência nos órgãos genitais, exemplo, pênis, vulva e ânus. Podem aparecer nódulos, que são as ínguas na virilha. Quando começa um processo infeccioso, o nosso organismo ele tende a combater e eles vão criar essas ínguas. Aí aparecem esses nódulos, indicando um processo infeccioso. O diagnóstico a gente tem que observar os sinais e sintomas do cancro e procurar um serviço de saúde. E o tratamento a gente vai ver mais para frente, que aí vai ter todas as medicações para cada doença relacionada às úlceras genitais. A herpes genital.
É uma doença sexualmente transmissível, ela é ulcerativa, igual a gente está vendo nas lesões, tanto na vagina quanto no pênis, nesse slide. Comum nos países desenvolvidos, ela é causada pelo herpes vírus humanos 1 e o herpes vírus humanos 2. Após a infecção inicial, o vírus da herpes ele vai permanecer dormente nos gânglios nervosos. E depois eles podem emergir periodicamente. Quando o vírus emerge, ele pode ou não causar doenças, que são as lesões genitais. A transmissão pode ocorrer por meio do contato com lesões ou, mais frequentemente, via contato de pele com pele entre parceiros sexuais, quando as lesões não são aparentes, chamada disseminação assintomática. A maioria dos casos de herpes genital primário não causam sintomas visíveis. Muitas pessoas infectadas pelo herpes vírus humanos 2 não sabem que tem a herpes genital. Isso que a gente fala do uso da camisinha, porque quando a doença ela é assintomática, a gente não tem como saber se a outra pessoa tem, e às vezes nem mesmo a pessoa sabe que ela tem. Então, por isso a importância de se usar a camisinha, até mesmo quando a gente é casado, o ideal é sempre usar a camisinha, entendeu? As lesões genitais primárias, elas podem se desenvolver de 4 a 7 dias após o contato. Normalmente, as vesículas evoluem com ulcerações que coalescer, igual essas daqui, elas vão como se fosse elas vão explodir aquelas ulcerações e vão virar essas lesões maiores. Aí, elas podem ocorrer aonde? No prepúcio, na glande, na cabeça do pênis em homens, nos lábios, no clítoris, períneo, vagina e no cérvix lá dentro nas mulheres. E ao redor do ânus e do reto em homens e mulheres que praticam sexo anal receptivo. Por isso que o uso da camisinha ele é tão importante, porque a doença ela não vê cara. Então assim, às vezes você olha para o órgão genital do seu parceiro, ele está íntegro, sem nenhuma lesão, mas só que esse parceiro, ele já tem uma doença que ela está assintomática, então assim, ela não tem presença de sintomas. Então assim, se você não tem um parceiro fixo, se você não é 100% fiel, o indicado é usar a camisinha. Por quê? Para evitar o contágio de uma doença. Olha a situação da lesão, tanto desse homem quanto dessa mulher. Isso aqui também porque eles deixaram passar, seja por vergonha ou por não ter um conhecimento sobre saúde, eles deixaram chegar num grau muito avançado, que ninguém espera, que na hora que começa a ver que o negócio está começando a ficar ruim, eles vão buscar o serviço de saúde. Isso aqui é pessoas que já têm mais vergonha de mostrar os órgãos genitais, mas eles praticaram o sexo sem o uso da camisinha. A sífilis. O que é a sífilis? Ela é uma doença curável, crônica. Ela é exclusiva do ser humano, causada pela bactéria. Lembrando, qual que é a bactéria que causa a sífilis? Treponema palladium. Ela pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Sífilis primária, secundária, latente, terciária. E essa terciária também a gente pode falar que também ela é tardia. Então, onde vocês verem sífilis tardia ou terciária, é a mesma nomenclatura, significa a mesma coisa. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior, porque a virulência da doença ela está maior. Então, assim, nesses 2 períodos é onde a pessoa ela transmite mais. Formas de transmissão. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com pessoa infectada ou pode ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto, que essa daí é a sífilis congênita, que a gente também vai estudar.
tá? Só que aí é a primária, sífilis primária, secundária, latente, terciária, elas são transmitidas de pessoa para pessoa. E a sífilis congênita, a mãe vai passar para o filho via transplacentária. Então, assim, é passivo, porque a mãe está com o filho no feto e ela vai passar a doença que ela tem para aquela criança. Os sinais e os sintomas. Na sífilis primária, a ferida, primeiro, ela é única, seja no pênis, na vagina, na vulva, um local de entrada para a bactéria. Ela aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. É uma lesão rica em bactérias. Então, sim, uma pessoa com, seja o pênis ou a vagina, com uma lesão dessa, ela é rica em bactérias, então, sim, o contágio vai ser maior. Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas na virilha. Porque, igual eu falei, todo processo inflamatório, o organismo ele vai estar tentando combater esse processo que está aqui. Então, ele pode gerar uma íngua no sistema linfático. Essa ferida, ela desaparece sozinha, independente do tratamento. Esse é o grande problema. A pessoa, ela tem uma sífilis, ela deu uma lesão, ela sentiu um incômodo, ela sentiu ela vai observar. Se a pessoa não é uma pessoa que observa os seus órgãos genitais, às vezes passa, principalmente a mulher, que é mais difícil de observar. Então, assim, ele vai passar despercebido. Então, assim, a pessoa, ela olha, ela não tem, o homem, ele vai visualizar, ele tem uma lesão, mas ela não dói, não coça, não arde, é simplesmente uma lesão que apareceu ali. Só que essa lesão, ela pode ser sífilis. E se ele estiver com sífilis, principalmente no estágio primário e no secundário, o risco de transmissão é maior, porque ele vai estar com a carga viral, a entrada da bactéria vai estar muito mais alta. Então, se ele vai conseguir contaminar a pessoa que ele tiver algum tipo de relação. A secundária. Os sinais e os sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização dessa ferida inicial. Podem ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palma das mãos e planta dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Então, na fase primária, após o desaparecimento desses sintomas, desse sinal, o único sinal, e às vezes pode ser que tenha íngua ou não, aí vem a fase secundária. Então, assim, após esse primeiro sinal, olha o tempo que a pessoa teve. Teve o primeiro sinal, ele viu a lesão ela desapareceu sem tratamento nenhum, isso não significa cura, significa que a doença está incubada. Aí de 6 semanas a 6 meses, ele ainda continua com aquela doença, mesmo que ela esteja cicatrizada. Aí a pessoa ela vai começar a sentir sintomas e sinais característicos. Então, ela pode ter febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Aí depois vem a sífilis latente, a fase assintomática. Não aparecem sinais ou sintomas, é dividida em sífilis latente recente, menos de 2 anos de infecção, e sífilis latente tardia, mais de 2 anos de infecção. A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária. Então, assim, após a sífilis primária e secundária, a primária tem a lesão e a lesão ela some em determinado tempo. Na secundária, pode ser que apareçam sintomas de 6 semanas a 6 meses do aparecimento e da cicatrização da ferida inicial. Ok. A sífilis latente, aí esses sintomas eles desaparecem
Então, assim, a pessoa está assintomática. Então, assim, ela é dividida em 2 tempos, seja ela latente recente, menos de 2 anos de infecção. Imagina uma pessoa que tem vários parceiros, menos de 2 anos de infecção. Ele está com a doença há menos de 2 anos. Se ele tem vários parceiros e ele não usa camisinha ou ela não usa camisinha, ela já contaminou quantas pessoas? E tem a sífilis latente tardia, que é mais de 2 anos da infecção. Então, assim, a pessoa ela pode ter essa doença, essa infecção por um tempo maior, sem ter sintomas, mas quando os sintomas eles vêm na fase mais avançada, eles podem levar a outros tipos de doenças que a gente vai ver na sífilis terciária. Ela pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. Então, imagina um solteiro a vida inteira até os 40 anos fazendo sexo sem camisinha, sem nenhum tipo de uso de preservativo que tenha sífilis. Se ele tiver várias parceiras que não usam camisinha, são várias parceiras ou vários parceiros que terão a sífilis, que vão passar por esses estágios. Igual se no homem ele é mais fácil de identificar a sífilis primária, porque a lesão ela pode não doer, ela pode não causar nenhum incômodo, mas ela é visível. Na mulher, ela é mais difícil de ser identificada. Então, uma mulher que ela pega a sífilis ou ela tem a sífilis e ela não usa camisinha e ela faz sexo com vários parceiros, imagina do princípio, a pessoa começa a fazer relação sexual com 18 anos e pega a sífilis. Do 18 mais 40 anos, ela vai estar com 58 anos. Se ela não tiver tido um parceiro fixo e ela não tiver utilizado camisinha, quantas pessoas ela contaminou de forma involuntária, porque ela não fez um exame, porque ela não tinha sintomas. Como os sintomas eles vêm e eles desaparecem muito rápido, então, assim, a pessoa tende, no decorrer do dia a dia, da correria da vida, esquecer esses sintomas na hora que veja curou. Então, você, não, isso é uma cabeça de prego. O povo tem mania de falar cabeça de prego, furúnculo. É um furúnculo. Sumiu, acabou. Só que na fase terciária, quando a pessoa ela já está com esse vírus há muito tempo no organismo, com essa bactéria há muito tempo no organismo, então ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesão cutânea, óssea, cardiovascular, neurológica, podendo até levar à morte. Então, assim, a pessoa, se ela não se cuidar, e o tratamento é muito fácil. Então, assim, tanto o tratamento quanto o diagnóstico, ele é muito fácil. Se a pessoa ela não se cuida, ela não vai no médico, ela não faz uma avaliação, ela não faz um teste rápido para detectar que ela tenha ou não essa doença, o final dela é muito trágico, porque ela vai sentir várias alterações em todos os sistemas do seu organismo decorrente ao quê? A esse processo da sífilis. Como eu falei, o diagnóstico ele é muito rápido. Tem o teste sorológico, ele demora um pouco mais, mas hoje em dia o SUS, como a gente sempre ouviu falar do SUS e a gente está estudando o SUS, então a gente entende o que? O SUS ele disponibiliza nas redes de atenção básica o teste rápido para sífilis, que ele sai no máximo em 30 minutos. Então, assim, ele não tem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Então, o enfermeiro, ele faz o teste, pede para a pessoa aguardar e dá o resultado. Se ele der um positivo, ele vai encaminhar, aqui em Valadares é encaminhado para o CRASE, aí o CRASE ele vai repetir esse exame de forma laboratorial.
Quando é em relação à gestante, o primeiro teste positivo, seja rápido ou sorológico, já se inicia a medicação, porque a chance de contaminar o bebê é muito grande, porque a contaminação é via transplacentária. Então, assim, se a mãe ela não toma o remédio para cortar essa doença, essa infecção, ela vai passar para o bebê. Aí a gente vai ver crianças assim, ela nasce cheio de manchas, de escamações, ela pode nascer com problema auditivo, problema visual, isso tudo a sífilis ela pode causar. O tratamento mais indicado e o mais utilizado e o único que tem uma eficácia realmente documentada, ela é a penicilina benzatina. Porque não tem evidências de resistência do Treponema palladium à penicilina no Brasil e nem no mundo. Então, assim que diagnostica, principalmente na gestante, no teste rápido ou no teste sorológico, já se inicia essa medicação. Então, a administração da penicilina benzatina, ela começa o início do tratamento até 30 dias antes do parto, esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis e respeito ao intervalo recomendado das doses. Então, assim, vai se avaliar a gestante, o tempo de contaminação e o tempo de gestação para se fazer todo aquele cronograma de quantas injeções ela vai tomar. E aí faz todo aquele exame sorológico para ver se realmente diminuiu a porcentagem do Treponema palladium no organismo dela. E aí vai ver se realmente a penicilina ela fez efeito ou não. Por quê? Porque se não fizer efeito, ou quando durante o parto, eles antes do parto, né? Que aí faz o exame antes do parto. Eles têm que iniciar com a medicação no bebê profilático. Por quê? Para evitar que ele tenha as sequelas decorrentes da sífilis. Então, da sífilis eu acho que está tranquilo. A gente tem que entender o quê? Que quando a sífilis ela é congênita, tem que se ter o tratamento imediato com a penicilina. Vai depender do tempo de gestação. O tratamento sempre vai ser penicilina benzatina. É a penicilina que a gente conhece. Só que aí o indicado é que o início do tratamento até 30 dias antes do parto. Então, é por isso que quando vai na unidade básica de saúde, os exames mais importantes, eles são realizados de 3 em 3 meses e no primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E o terceiro trimestre eles sempre fazem antes do parto. Por quê? Para identificar se a mãe, igual se no segundo semestre a mãe não tinha sífilis, no terceiro semestre ela apresenta um teste rápido positivo para sífilis. Então ele já inicia o tratamento e quando a criança ela nasce, ela já inicia com a dose profilática. Só que a importância é porque depois dos 3 meses, o risco da criança ela ter problema é muito maior. Então, assim, eles tendem a ter um cuidado maior e iniciar a dose o mais rápido possível e a dose recomendada para cada caso. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre donovanose. Então, vamos continuar na dovanose. Mas antes, vamos dar uma revisada na sífilis, para ver se tá tudo ok. Então, a gente entendeu que ela é dividida entre primária, secundária, latente e terciária. Essa terciária, ela pode ser considerada tardia. E também tem a sífilis congênita, que vocês vão fazer um trabalho para mim referente à sífilis congênita, que é aquela transmissão que ocorre da mãe para o feto. Ela é muito fácil de ser tratada, por isso que existe, igual eu já tinha falado, mas eu vou repetir, esse
exame que é realizado no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre da gestação, porque o tratamento ele é eficaz para que não tenha efeitos e sintomas na criança. Então, assim, quanto mais antes e quanto mais precoce se identifica a sífilis, mais rápido inicia-se o tratamento e menos chances de causar alguma alteração no feto vai ter. Esse é o trabalho que eu quero que vocês façam sobre sífilis congênita, que vocês vão apresentar para mim na próxima aula. A dovanose é uma infecção sexualmente transmissível, também crônica, progressiva. Ela é causada pela Klebsiella granulomatis. Então, Klebsiella granulomatis. Ela acomete principalmente a pele e a mucosa das regiões da genitália, virilha e do ânus. Ela causa úlceras e destrói a pele infectada. É pouco frequente, ocorre na maioria das vezes em climas tropicais e subtropicais, que infelizmente é a região que a gente vive no Brasil, né? Deixa eu parar só um pouquinho para ver se os cachorros param de lá. Vamos lá, as formas de contágio. Todas as infecções sexualmente transmissíveis, a gente deduz que ela é transmitida pela relação sexual de uma pessoa que está contaminada com uma pessoa que está desprotegida. Então, se eu estou contaminada e eu não uso preservativo, aquela pessoa que está desprotegida, não tem a doença, está junto comigo, ela vai se contaminar. Por isso que o uso da camisinha ele é altamente recomendado. Porque tanto a sífilis quanto qualquer doença sexualmente transmissível é muito fácil de ser evitada a partir do uso da camisinha. Então, os sinais e sintomas da dovanose. Após o contágio, ela aparece uma lesão, por isso todas essas lesões elas são ulcerativas, que se transforma em uma ferida ou um caroço vermelho. Não dói e não tem íngua. A ferida vermelha ela sangra fácil, pode atingir grandes áreas e comprometer a pele ao redor, facilitando a infecção por outras bactérias. Então, além de tudo, ela é oportunista, porque a partir do momento que ela acomete outras áreas e ela pode se expandir na pele, ela facilita a entrada de outras bactérias. O diagnóstico e o tratamento na prevenção de qualquer sinais e sintomas de IST recomenda-se quando qualquer pessoa que ela tem uma lesão, uma ferida, um corrimento, algo que não é normal, o indicado é que ela vá a um sistema de saúde, a um serviço de saúde, para que ela tenha o diagnóstico correto e a indicação do tratamento com antibiótico adequado. Após o término do tratamento, é necessário o retorno à consulta para avaliação da cura de infecção. Deve-se evitar contato sexual até que os sintomas e sinais tenham desaparecido e o tratamento seja finalizado, igual qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível. Só que essa ainda a gente tem os sintomas, diferentemente da sífilis, que ela passa um tempo assintomática. Então, a pessoa ela vai contaminar, e eu tinha falado na sífilis vírus, gente, a sífilis ela é bacteriana, tá bom? Então, gravem isso, sífilis também ela é bacteriana. Porque a gente sempre tem mania, na hora que a gente fala assim, foi contaminado por vírus, mas não, a sífilis ela é bacteriana. E a dovanose, igualmente, só que qual é a bactéria que causa a donovanose? É a Klebsiella granulomatosis. Vocês vão ter que aprender essa nomenclatura, porque isso é matéria de prova. O linfogranuloma venéreo, LGV, é uma infecção crônica causada pela Chlamydia trachomatis, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha. É
popularmente conhecido como mula. As formas de contágio. Pelo sexo desprotegido, também recomenda-se o uso de camisinha. Então, todos esses, a principal forma de contágio é a relação desprotegida. Pode-se ter algum tipo de contato. Antigamente existia ainda o tipo de contágio dessas doenças através da hemotransfusão, mas hoje em dia tem um controle muito grande da hemotransfusão. Então, assim, é muito raro acontecer uma transfusão que ocorra algum tipo de contaminação, porque todos os tipos de bactérias e vírus, eles são eliminados antes que ocorra a hemotransfusão, entendeu? Os sinais e sintomas da LGV são feridas nos órgãos genitais, pênis, vagina, colo do útero, ânus, boca. Muitas das vezes elas são percebidas e desaparecem sem tratamento. Entre 1 a 6 semanas após a ferida inicial, ela surge um inchaço doloroso, no caso uma íngua, na virilha, que se não tratado rompe-se com saída de pus. Então, assim, mostra-se que a infecção, o nosso sistema imunológico, ele está lutando contra esse tipo de bactéria e vai causar esse tipo de caroço mesmo, esse inchaço que vai ter essa saída de pus. Pode haver sintomas por todo o corpo, como dores na articulação, febre e mal-estar. Quando não tratada adequadamente, a infecção pode agravar-se, causando elefantíase, acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva. Eu nunca vi uma elefantíase nesses órgãos, eu já vi nos membros inferiores. Então, assim, é um edema acumulado, onde tem uma quantidade exagerada de líquido, onde o membro ele fica muito maior. Aí, quando falo elefantíase, é porque eles estão relacionando esse órgão com o órgão de um elefante. Igual a perna com elefantíase, a linfa ela vai toda para esse membro, e esse membro vai ficar muito edemaciado, ele vai ficar muito maior, ele vai ficar realmente deformado, parecendo com o membro de um elefante. Imagina o elefante, o tamanho dele. É a mesma coisa relacionada a essa doença. O tratamento, na presença de qualquer sinais e sintomas, procura um serviço de saúde para o diagnóstico e o tratamento correto. Todas essas doenças, gente, quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, tanto a pessoa que está portadora dessa infecção quanto o seu parceiro tem que ser tratado. E quando a pessoa ela tem vários parceiros, todos os parceiros eles têm que ser comunicados, porque eles têm que iniciar o tratamento, porque senão vai ficar aquele ciclo de várias pessoas contaminando outras pessoas. Então, assim, é moral e ético se uma pessoa descobre que ela tem sífilis, ou LGV, ou AIDS, qualquer tipo de doença que ela é sexualmente transmissível, que ela busque aqueles parceiros que ela teve, até mesmo, às vezes, até para descobrir quem passou para ela, e para que aquelas pessoas elas iniciem o tratamento o quanto antes possível. Aos tratamentos das úlceras genitais. Quando é relacionado a herpes genital, o aciclovir é das medicações mais utilizadas. A prevenção sempre vai ser a única, gente. Uso de camisinha, seja feminina ou masculina. Independente se você tem o mesmo parceiro durante a vida toda, porque você garante a sua fidelidade. Ninguém mais vai garantir para você. Então, assim, você vai usar a camisinha, seja feminina ou masculina, toda vez que ter relação. Isso aí já garante a prevenção dessa doença. Se você não usou, os tratamentos medicamentosos são esses. Para herpes genital é o aciclovir, o cancro mole é a azitromicina, a sífilis primária, que é o cancro duro, é a penicilina benzatina, que ela é realmente eficaz e ela vai trazer a cura. Então, por isso que hoje em dia, mesmo que tenha
está tendo um aumento muito grande de sífilis congênita, tanto a prevenção quanto o tratamento ele é muito simples. Então, assim, quando a pessoa ela tem essa noção, e vocês que estão começando, quando vocês verem que alguma pessoa ela tem algum desses tipos de doenças sexualmente transmissíveis, encaminhem e incentivem ao uso adequado da medicação, porque realmente ela vai influenciar na vida de outras pessoas. Igual na sífilis, o uso da penicilina na gestante, ela é suficiente para que uma criança ela nasça sem nenhum problema. Então, assim, é mais assim, a questão de orientação, que às vezes, muitas vezes, as mãezinhas, às vezes usuárias de droga, ou a pessoa que tem um parceiro só e ela não quer falar que tem essa doença para, às vezes, até mesmo, ela viu, ela sentiu, ela não fez um pré-natal adequado, então, assim, ela tem medo de se expor, mas a partir do momento que é detectado, o tratamento, ele realmente vai evitar problemas maiores. E no LVG, que é o linfogranuloma venéreo, a doxiciclina de 100 mg de 12 em 12 horas por 21 dias é suficiente. Na dovanose, a doxiciclina de 100 mg de 12 em 12 horas por 21 dias, até sumir a lesão, é necessária e suficiente. Vocês que estão iniciando esse processo para formar como técnico em farmácia, as medicações elas são muito importantes para vocês. Só que o meu contexto, minha matéria, eu não vou aprofundar em relação a esse questionamento relacionado às medicações. Mas durante o curso vocês vão entender. E é muito importante que vocês entendam qual tipo de doença e qual tipo de tratamento medicamentoso a pessoa vai ter. Porque quando vocês pegarem uma receita e realmente vocês verem, a pessoa tem uma sífilis, eles estão tratando com azitromicina. A azitromicina ela não é eficaz para sífilis. Vocês podem sim contestar, vai no farmacêutico responsável, que às vezes ele pode não estar perto, e vai falar assim, a paciente ela tem sífilis, por que está tratando com azitromicina? Aí pode ser que tenha alguma explicação, mas o tratamento igual da sífilis, principalmente qualquer tipo de sífilis, o que é recomendado e eles sabem que é efetivo é a penicilina. Então, se você pega uma receita de uma paciente que tem sífilis com outro tipo de medicação, você pode questionar para o seu farmacêutico para que ele procure um médico. Então, assim, vocês têm que ter essa gama de conhecimento farmacológico, porque vocês vão estar lidando diretamente com vários tipos de doenças e vários tipos de medicações. Então, se no decorrer que vocês forem estudando e questão também do dia a dia, vocês vão se acostumar com cada medicação, mas até então, vocês têm que sempre estar estudando, porque cada etapa, quando se fala em saúde, eu falo isso muito no curso de técnico de enfermagem, cada setor ele tem a sua responsabilidade. Então, assim, cada setor ele pode impedir que ocorra algum erro relacionado à administração de medicação em um determinado paciente. O médico ele fez a prescrição errada. O técnico de enfermagem foi lá e pediu à farmácia. Aí, cada um desses, eles têm a responsabilidade de estar conferindo e entender o que está naquela prescrição. Porque aí, se o médico fez a prescrição, que ele é o que faz. Então, se ele fez a prescrição, o técnico de enfermagem foi lá e pediu para a farmácia, ele não identificou que aquela medicação está incorreta, tanto o técnico quanto o farmacêutico, ele é responsável também por descobrir, interferir que aquela medicação ela está incorreta. Então, assim, vai evitar que o quê? Que aí passou da farmácia, voltou para o técnico de enfermagem, voltou para aquele mesmo técnico.
porque às vezes pode ter voltado para outro e o outro vai identificar o erro. Mas voltou para o mesmo técnico que não identificou, ele vai administrar uma medicação que talvez não é eficaz. Então, aí que vocês têm que entender a importância de cada área. O técnico de farmácia também ele é importante para entender e, a partir do seu conhecimento, evitar que alguma pessoa seja prejudicada pelo uso incorreto da medicação. Então, se vocês têm o conhecimento, na hora que vocês baterem no olho e falar, opa, essa medicação não é para isso. O farmacêutico, vai numa farmacêutico responsável, que vai ser o que que vocês são subordinados, que vão ser o seu chefe, e ele vai falar assim, aí vocês vão explicar para ele, assim, eu estudei essa medicação que não é para isso não. Aí ele vai olhar, vai falar e vai comunicar ao médico falando, olha, eu não vou liberar essa medicação por causa disso, disso e disso, porque não é a medicação adequada para essa doença. Então aí vocês cortam aquele ciclo de erro que pode ocorrer na hora da administração da medicação. Então, assim, é muito importante também que vocês tenham um conhecimento maior das medicações, e vocês vão adquirir isso no contexto, no decorrer desse curso seus, que não é a minha área, que a minha área é saúde coletiva, né? Então, mas mesmo assim, eu gosto de dar uns toques para vocês entenderem a importância de cada um, quando fala na área de saúde, cada um profissional tem a sua importância e ele é realmente responsável pelo cuidado de um ser humano. Então, assim, vocês têm que ter muita atenção nisso. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos corrimentos vaginais. Então, tem a vulvovaginites, que elas são vaginoses bacterianas, candidíase, vulvovaginal e triconomíase. São vários nomes muito difíceis de falar, mas que vocês vão ter que entender, porque isso está no seu cronograma de estudo. Então, as vulvovaginites e as vaginoses, os sintomas mais comuns e o que elas causam são o corrimento vaginal. E acometem o epitélio estratificado da vulva ou vagina. Os agentes etiológicos mais frequentes são o fungos, bactérias anaeróbicas e um número aumentado, em número aumentado. E as triconomas, que são os protozoários, até mesmo um aumento exacerbado dos lactobacilos. Porque dentro da vagina tem uma quantidade fisiológica de lactobacilos, que essa daí já faz parte do organismo da gente. Mas a partir do momento que tem um aumento muito grande, que é exacerbado, então ele pode causar também esse tipo de corrimento. E aí tem que descobrir o que é para descobrir qual o tratamento. As principais queixas são fluxo vaginal aumentado, que é a leucorreia, prurido, que é a coceira, cheiro desagradável, que é aquele odor fétido, desconforto intenso. As principais causas das vulvovaginites são, então, as vulvovaginites, elas são as vaginoses bacterianas, candidíase vulvovaginal e a triconomíase. Então, assim, as principais causas desses corrimentos vaginais, que são as vulvovaginites, são as vaginoses bacterianas, candidíase vulvovaginal e triconomíase. Aqui, a candidíase. Especialmente a candidíase vaginal, ela é uma causa mais frequente de infecção genital. Ela causa o prurido, ardor, dispareunia, que é a dor na relação sexual, e pela eliminação de corrimento vaginal em grumos. Ele tem uma aparência de leite coalhado. Então, assim, pinga uma gotinha de limão no leite e deixa ele coalhar. Aquilo ali é a aparência do corrimento na candidíase. Ele é esbranquiçado e coalhado. Com frequência, a vulva e a vagina ela encontra-se edemaciadas, hiperemiadas. Toda vez que fala edema é porque está inchada. Hiperemia está avermelhada.
As lesões elas tendem a estender-se pelo períneo, região perianal, inguinal. No homem, apresenta-se como hiperemia no glande no prepúcio e um leve edema e poucas lesões puntiformes, são aqueles pequenos pontinhos avermelhados e que coçam. Na maioria das vezes, não é uma doença de transmissão sexual. Em geral, está relacionado com a diminuição da resistência do organismo da pessoa acometida. Existem fatores que dispõem ao aparecimento da infecção, como a diabetes mellitus, a gravidez, o uso de contraceptivos, que são os anticoncepcionais, o uso de antibiótico, o uso de imunossupressores, obesidade, uso de roupas justas. Então, assim, tem mulheres que elas têm por frequência e são recorrentes a candidíase. Mas por quê? Às vezes, aquela mulher que trabalha o dia inteiro com calça jeans muito apertada ou roupa muito justa, que não favorece a respiração. Então, isso pode fazer com que os lactobacilos eles aumentem de forma exacerbada. Então, assim, vai causar isso. E essas bactérias, elas vão fazer que tenha aquela coceira. Então, assim, vão sentir a coceira. Qualquer coisa, quando a pessoa ela tem uma baixa do sistema imunológico, seja por uso de antibiótico ou corticoide, que também diminui bastante o sistema imunológico e imunossupressivo da pessoa, ela pode ter. Então, qual que é o agente da candidíase? É a candidíase albicans e tem outros tipos também. Mas a principal e a mais conhecida é a Candida albicans. As complicações elas são raras, pode ocorrer disseminação sistêmica, especialmente em imunodeprimidos. Então, aquelas pessoas que ela já tem, uma pessoa com HIV, ela já é imunodeprimida, ou que tem alguma doença do sistema imunológico. Então, assim, elas tendem a ter algum tipo de complicação maior. Mas no normal, essas complicações elas são muito raras, porque o tratamento a partir da descoberta é muito rápido. A transmissão pelo contato da secreção, provenientes da boca, pele, vagina, dejetos de doentes ou portadores, transmissão da mãe com o recém-nascido, que é a transmissão vertical, igual acontece na sífilis, e ela pode ocorrer durante o parto. A infecção geralmente é primária na mulher, isso desenvolve em razão de fatores locais ou gerais que diminuem sua resistência imunológica. Então, algum fator que diminui a resistência da mulher faz com que ela tenha a candidíase vaginal. Então, assim, o tratamento é através de pomadas. Então, assim, quando a pessoa ela faz o preventivo regularmente, ou quando ela apresenta algum tipo de sinal ou sintoma e ela vai ao ginecologista, ele passa as pomadas que elas têm esse efeito local e sistêmico, igual uma anistatina, ela é muito eficiente para esse tipo de candidíase, e assim, 10 dias de utilização via vaginal vai acabar com o problema. As prevenções: higienização adequada, evitar vestimenta muito justa, investigar e tratar a doença, as doenças predisponentes. Então, se a pessoa ela tem algum tipo de doença que faz com que ela seja imunodeprimida, é necessário que ela faça o uso, investigar se essa doença ela está muito elevada ou se os fatores se eles estão normais. E o uso da camisinha também, para não contaminar e não se reinfectar também. A tricomoníase é uma doença causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis, encontrado com mais frequência na genitália feminina. Também é de transmissão sexual, onde o uso da camisinha é a sua melhor prevenção. Sinais e sintomas são aquele corrimento amarelado,
amarelo esverdeado ou acinzentado com mau cheiro, geralmente lembrando peixe. Então, imagina um peixe estragado, é o cheiro que essa vagina vai ter, porque ela já vai ter esse tipo de corrimento, e quando ela chega a ter esse odor fétido, lembrando peixe, porque já está muito avançada. Às vezes ocorre prurido, que é a coceira, sangramento após relação sexual, dor durante relação sexual ou dor ao urinar. A tricomoníase ela pode ser assintomática, mas é um facilitador para a transmissão de outros agentes infecciosos agressivos, como a gonorreia, a infecção por clamídia, e na gestação, quando não tratada, pode evoluir para rompimento prematuro da bolsa. Diagnóstico e tratamento. Na presença de qualquer sinais ou sintomas das infecções sexualmente transmissíveis, recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico e o tratamento adequado. Os parceiros também têm que ser tratados. As vaginoses bacterianas. Vocês estão lembrando que a gente está falando só de infecções que elas causam esse corrimento específico. Então, a vaginose, também conhecido como vaginite não específica e mais comum como vaginites, é causado por uma alteração na flora vaginal normal, com diminuição da concentração de lactobacilos e predomínio de uma espécie de bactéria sobre a outra, principalmente a Gardnerella vaginalis. Por ter uma causa orgânica, não é considerada uma ST. Essa daí já não é considerada, mas a gente tem que olhar para também conseguir diferenciar uma da outra. Nas mulheres, ela é causada pelo aumento da quantidade da bactéria, que é a Gardnerella vaginalis, na vagina. Nem sempre apresenta sintomas e seu tratamento é feito com o uso de antibiótico. Os sinais e os sintomas da vaginose bacteriana são corrimento, geralmente de cor amarelo, branco ou cinza, que se apresenta um odor forte e desagradável. Também é parecido com peixe, principalmente após a relação sexual e durante o período da menstruação. Ardência ao urinar ou coceira no exterior da vagina, sem dor genital ou pélvica durante o contato íntimo. Algumas mulheres podem não apresentar sintomas. O diagnóstico das vaginoses bacterianas ocorre primeiramente por critérios clínicos e testes ambulatoriais, através de exames preventivos, que é o conhecido como Papa Nicolau, ou exame de rotina ginecológico, que todas as mulheres elas têm que estar fazendo, após a paciente relatar esse tipo de sintoma. Então, assim, a paciente ela vai para fazer o preventivo normal, que é o Papa Nicolau, e ela vai relatar ao médico que ela está tendo esse tipo de corrimento. O tratamento ele é feito por meio de antibiótico de uso tópico ou oral. É fundamental que o tratamento ele seja feito completamente, mesmo que os sintomas desapareçam antes do fim. Não é necessário tratar os parceiros assintomáticos. Então, quando fala de vaginose bacteriana, os parceiros eles não vão ser tratados, os parceiros assintomáticos. Os parceiros que eles tiverem algum tipo de sintoma, eles vão ser tratados também. Mas se não tiver, fica assintomático e sem o uso de antibiótico. Aqui eu mostrei, esse aqui são 3 colos de úteros, cada um diferente, para vocês verem como a secreção que está lá dentro, ela é diferente. Então, na vaginose bacteriana, ela é homogênea, branco acinzentada ou amarelada, pode formar bolhas e o odor é fétido. A candidíase, ela parece um leite coalhado mesmo. Então, assim, é um corrimento branco, com presença de grumos, que vai dar aquele aspecto de coalhado, e prurido vulvar, que é a coceira que a pessoa vai ter. Então, ela vai ter vontade de coçar. Já quando é a tricomoníase,
Essa secreção ela é um pouco mais amarelada, então assim, é amarelo esverdeado. Ela pode ser bolhosa, parecendo que ela está espumando. E ela tem um odor característico. Então, assim, na tricomoníase, o odor ele é mais forte, é aquele cheiro de peixe estragado mesmo. E o colo do útero, que esses colos aqui, quando faz a limpeza e retira essa secreção, os colos eles ainda estão mais vermelhinhos. Esse colo do útero, quando tem a tricomoníase, o colo é em morango. Então, na hora que você vê o morango, você vai ver vários pontinhos vermelhos. No morango não tem as sementinhas? Esse é o aspecto do colo do útero quando for ver uma pessoa que tenha o colo do útero de uma pessoa que tem a tricomoníase. E a dispareunia também, que é a dor na relação sexual. O corrimento uretral, a uretrite gonocócica e não gonocócica. Agora a gente vai falar desse corrimento uretral. Então, as uretrites não gonocócicas, o agente etiológico é a clamídia trachomatis, a D e a K, ureoblasma urealítico, a micoblasma hominis e a trichonomas vaginalis. O período de incubação. Quando fala da clamídia trachomatis, é de 14 a 21 dias. A ureoblasma urealítico é de 10 a 60 dias. O quadro clínico. Corrimentos mucoides discretos, disúria leve, intermitentes, 40% dos homens e 80% das mulheres elas não apresentam sintomas. O diagnóstico é feito através de cultura, PCR, imunofluorescência direta e ELISA. Isso aqui são todos testes laboratoriais, cada um ele é feito com um tipo de técnica diferente, tá? Mas todos vão dar o resultado, o diagnóstico correto para uma uretrite não gonocócica. E o tratamento é a azitromicina, ela pode ser via única, a doxiciclina, de 12 em 12 horas por 7 dias, e a eritromicina de 500 mg de 6 em 6 horas durante 7 dias. As uretrites gonocócicas, o agente, essas são as mais importantes, que são a gonorreia. É a Neisseria gonorrhoeae, o período de incubação é de 2 a 5 dias, o quadro clínico é a ardência na hora de fazer xixi, de urinar, que é a ardência miccional, que é a disúria, então disúria é dor ao urinar, corrimento mucoide apurulento. Igual aqui nessa foto, aqui já tá purulento. Então, assim, não é só aquele muco, não é só aquela, como se fosse uma secreção leitosa. Ela já está mais amarelada. O diagnóstico pode ser pelo diplococcus gram-negativo intracelulares, gram ou meio seletivo Tauer-Martin e a cultura gonocócicas. Isso aqui também são testes laboratoriais, cada um com o seu tipo diferenciado. O tratamento pode ser oflaxina de 400 mg, dose única, a cefixina 400 dose única, a ciprofloxacina 500 mg dose únicas, a ceftriaxona ou Rocefin intramuscular dose única, tiafenicol 2,5 gramas via oral dose única. Então tá, o conceito. Essa daqui, a uretrite gonocócica é a gonorreia. É uma doença infecciosa que se caracteriza pela abundante secreção purulenta. Então, assim, tem um corrimento purulento na uretra do homem e na vagina ou na uretra da mulher, que é no local onde que sai o xixi. Esses quadros frequentemente são precedidos por coceira na uretra e dor ao urinar, dor miccional. Então, toda vez que falar ardência miccional, vai sentir dor ao urinar. Em alguns casos, pode ocorrer sintomas gerais, como febre, que é sinal que a pessoa ela está com algum tipo de infecção.
Então, aqui eu tô mostrando, ó, a uretrite gonocócica no homem, ao corrimento, a vaginite gonocócica na mulher, e ela também pode acometer outros órgãos, igual que é no olho. Ela é oftalmia gonocócica. Então, a pessoa pode ter passado a mão nos órgãos genitais e passado nos olhos e contaminado seus olhos. Opa. Qual é o agente responsável por isso? A Neisseria gonorrhoeae. Então, falou gonorreia no final, vocês identificam como gonorreia. Então, Neisseria gonorrhoeae é a gonorreia. As principais complicações e as consequências da gonorreia é o aborto espontâneo, natimorto, é o bebê, ele nasce morto, é o parto prematuro, uma criança com baixo peso, endometrite pós-parto, doença inflamatória pélvica, infertilidade, epididimite, prostatite, que é inflamação na próstata, e pielonefrite também. A transmissão é sexual e o tratamento é através de antibióticos, e a principal prevenção é a camisinha e a higiene pós o coito, após a relação sexual. Agora a gente vai falar um pouquinho das doenças inflamatórias. Deixa eu até ver se eu tô na ordem certa. Isto. Doenças inflamatórias pélvicas, a DIP. É uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos pela vagina na direção aos órgãos sexuais internos. Então, assim, ela vai atingir o útero, a trompa e os ovários. Então, assim, a partir da relação sexual, esse agente infeccioso, esse micro-organismo, ele vai em direção ao útero, às trompas e aos ovários, causando inflamações. Então, essa inflamação ela vai causar uma doença, uma dor muito grande. Esse quadro acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas. Então, assim, a partir da pessoa que ela tem gonorreia e clamídia e elas não são tratadas adequadamente, pode evoluir, porque como o tratamento ele não foi totalmente concluído, não conseguiu matar esses micro-organismos totalmente. Então, eles vão invadir os outros órgãos. Por isso que quando o médico passa um antibiótico 10 dias, vocês têm que tomar 10 dias, porque a partir do momento que vocês não tomam, o seu organismo ou ele fica resistente, ou aquela infecção que ela vai ter a tendência de tentar se espalhar. Então, a forma de contágio, ela pode ocorrer por meio de contato com as bactérias após a relação sexual desprotegida. A maioria dos casos se dá em mulheres que têm outras doenças, principalmente outras infecções transmissíveis, principalmente a gonorreia e a clamídia não tratadas. Entretanto, também pode ocorrer alguns procedimentos médicos locais, como a inserção do DIU e biópsia da parte interna do útero ou curetagem. Então, assim, ela pode ser por via sexual desprotegida daquelas mulheres que elas não fizeram o tratamento adequado para gonorreia e clamídia, mas também elas podem ocorrer por algum tipo de procedimento médico, como DIU-biópsia da parte interna do útero ou uma curetagem. O uso da camisinha masculina, a masculina ou feminina, é a melhor forma de prevenção. Então, se a mulher ela não teve nenhum procedimento médico local, uterina, então, assim, ela só pode ter pegado por via sexual, porque ela não tratou, ela já tinha gonorreia e a clamídia e não tratou adequadamente. Os sintomas são dor na parte baixa do útero, do abdômen, que eles falam no baixo ventre, e dor durante a relação sexual. Dor abdominal e nas costas, febre, fadiga e vômitos, corrimento vaginal, sangramento vaginal e dor ao urinar, que é a disúria. Opa!
Diagnóstico e tratamento. Na presença de qualquer... Esse daqui é sempre assim. Na presença, quando vocês verem alguns sinais que são sinais e sintomas diferentes do comum, tem que se procurar um atendimento especializado médico para se descobrir o que é e para iniciar o quanto antes a medicação adequada. A gente vai falar um pouquinho do papiloma vírus. Só o nome já diz, papiloma vírus. É o condiloma acuminado, que ele tem uma grande possibilidade no futuro de causar câncer no colo do útero nas mulheres. Por isso que é importante tanto a prevenção, que hoje em dia já existe a vacinação, quanto o uso da camisinha e quanto utilizar-se das unidades básicas de saúde ou dos consultórios para se fazer o preventivo periódico para tentar descobrir o quanto antes possível. Então, assim, HPV é uma sigla em inglês do papilomavírus humano. É um vírus que infecta a pele ou a mucosa oral, genital ou anal das pessoas. Ela provoca verrugas, olha na figura que tem aqui abaixo, o quanto de verruga mesmo. Então, se fosse as verrugas que dá na pele, só que essas vão estar dentro da vagina, e pode causar o câncer também. Vai dependendo do vírus que a pessoa tiver. A infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível. Ela vai se dar pelo contato direto com a pele ou a mucosa infectada, sendo a sua principal via sexual, mas também inclui o contato oral, genital, genital com genital, manual com genital. Então, assim, todos os tipos de relação sexual, seja com penetração ou sem penetração, há o risco de se contaminar com HPV. Então, manual genital é mão na genitália. Então, você corre o risco também de pegar. Genitália com genitália, oral, boca com aquela genitália contaminada, seja masculina ou seja feminina. E o contágio com HPV pode ocorrer mesmo na ausência de penetração. Isso que eu falei, mesmo de ausência de penetração tanto vaginal ou anal. E também ainda corre o risco de haver transmissão durante o parto. Como muitas pessoas infectadas pelo HIV não apresentam sinais e sintomas, elas não sabem que tem o vírus, mas podem transmiti-lo. Outro grande perigo. Gente, hoje em dia, quem não é casado, ou até mesmo quem é casado num casamento que não é estável, o uso de camisinha ele é primordial para se prevenir qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Porque muito se diz, quem vê cara não vê coração. Entendeu? Então, assim, se você tem dúvida, não tem certeza, use camisinha. Porque às vezes o que você não é visível ao olho nu, mas a pessoa ela está totalmente contaminada. Então, assim, ao fazer essa relação, vocês vão pegar essas doenças. A maioria das infecções em mulheres, sobretudo em adolescentes, tem resolução espontânea pelo próprio organismo em um período aproximadamente de 24 meses. As primeiras manifestações da HPV surgem aproximadamente de 2 a 8 meses, mas podem demorar até 20 anos para aparecer algum sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e pessoas com imunidade baixa. As lesões clínicas, elas aparecem com verrugas na região genital e no ânus, denominada como condilomas acuminados e popularmente conhecida como crista de galo, que ela realmente fica muito parecida com a crista do galo, que ela é uniforme endurecida, figueira ou cavalo de crista. Ela pode ser única ou múltipla, de tamanhos variáveis, achatadas ou papulosas, elevadas e sólidas. Em geral, são assintomáticas, mas pode haver coceira no local. Essas verrugas normalmente são causadas por tipos de HPV não cancerígenos. E as lesões subclínicas, elas não são visíveis ao olho nu, pode ser encontrada
nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresenta sinais nem sintomas. Então, assim, a pessoa ela não sente nada. As lesões subclínicas podem ser causadas por tipos de HIV, de HPV, de baixo e alto risco para o desenvolvimento de câncer. Ela pode acometer vulva, vagina, colo do útero, região perianal, ânus, pênis, bolsa escrotal. Menos frequente pode estar presente em áreas extragenitais, como conjuntivas e mucosa nasal ou oral e laríngea, mas raramente que foram infectadas no momento do parto pode desenvolver lesões verrucinosas nas cordas vocais e laringe, que é papilomitose respiratória recorrente. Então, é como se ela tivesse uma verruga nas cordas vocais. A prevenção. Foi desenvolvida essa vacina da HPV, que é uma medida mais eficaz para se prevenir contra a infecção. A vacina ela é gratuita pelo SUS e ela é indicada a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Há um tempo atrás, a idade era um pouquinho mais avançada, mas eles já observaram que o início da relação sexual ela está cada vez mais precoce. E quanto antes as meninas e os meninos eles utilizarem da prevenção, menor o risco deles se contaminarem e contaminarem as pessoas, os seus parceiros no futuro. E também elas são dadas para as pessoas que vivem com HIV na faixa etária de 9 a 27 anos e transplantadas de 9 a 26 anos. Então, assim, ainda tem a prevenção, essa vacina é dada nessas faixas etárias, porque são, nos meninos e meninas sem nenhuma doença imunotransmissível, vão prevenir para que quando eles tenham a primeira relação sexual, eles já estejam com a imunidade boa. E as pessoas que elas têm HIV ou elas foram transplantadas, elas já têm uma tendência a ter uma imunidade mais baixa. Então, quanto antes elas forem imunizadas, melhor. Agora a gente vai falar um pouquinho da ectoparasitose, a escabiose e a peticlose pubiana. Só de ver esses bichinhos me dá coceira. A ectoparasitose e a escabiose. O agente etiológico é Sarcoptose scabiel hominis. O período de incubação é de 4 a 5 semanas. O quadro clínico é prurido, lesão eritematosa palpular, axilas, cotovelos, cintura, nádegas, genitais e punhos, suco acariano nodular. O diagnóstico: presença de ácaro em material obtido por escarificação. Então, vai fazer como se fosse uma raspagem e vai descobrir que tem ácaros naquele, como se fosse carrapato, alguns bichinhos nojentos. O tratamento: tem o monosulfiram de 25%, o enxofre, o benzoato de benzila, o gamabenzeno de hexaclorato de 1% e a deltametrina. E depois que você faz o uso, vai repetir após 7 dias. A pendiclose pubiana, um piolho pubiano, ele dá uma coceira intensa, transmite-se por contato sexual, mas pode ser veiculado por meios de vestuários, roupas de camas e toalhas. Esse é o bichinho, é o piolho do pubiano, muito nojento. Então, assim, eles fazem a análise e vai fazer o uso dessas medicações também para se prevenir, para se extinguir esse tipo de parasita. Agora a gente vai falar um pouquinho das hepatites. E agora sobre a hepatite B, ela não é tão facilmente transmitida quanto a hepatite A, mas a transmissão é com sangue ou fluidos corporais, como sêmen, fluidos vaginais ou saliva.
como ocorre as seguintes situações também: compartilhamento de agulhas por injeção de drogas, reutilização de agulhas não esterilizadas para fazer tatuagem, atividade sexual, que é a relação sexual, e o nascimento de um bebê. Então, isso tudo pode fazer com que se tenha a transmissão da hepatite B. Em geral, ela é mais séria que a hepatite A e também fatal. Os sintomas mais graves quando pessoas com hepatite B também têm hepatite B, D, então, assim, é mais grave ainda. Quando a pessoa que tem uma hepatite B e tem AD, os sintomas são mais graves. Aí tem os sintomas dores articulares, urticária vermelhas e pruriginosas na pele, além de sintomas típicos de hepatite aguda. Pode também tornar crônica, aumentando o risco de câncer hepático. A prevenção é evitar qualquer tipo de comportamento de alto risco, como o uso de agulhas para injetar drogas, vários parceiros sexuais. Existe a vacinação contra hepatite B para todas as crianças a partir do nascimento. Eu não coloquei a figura da vacinação de bebês e crianças, que isso é a próxima aula, quando a gente for falar de imunização, e para as pessoas com probabilidade de serem expostas à infecção. Então, todos os profissionais da área de saúde, eles têm que tomar as doses de hepatite B. Até mesmo como no início do trabalho, tem que ter essas vacinas atualizadas. No caso de pessoas expostas à hepatite B, incluindo bebês nascidos de mães com hepatite B, imunoglobulina contra hepatite B e a vacina. Então, assim, quando o bebê nasce e a mãe tem hepatite B, inicia-se o tratamento com a imunoglobulina contra hepatite e também a vacina, para que a criança ela não tenha a doença. A hepatite C é o contato com sangue e outros fluidos corporais, como sêmen, fluidos vaginais ou saliva, como ocorrem nas seguintes situações. Então, assim, no compartilhamento também de agulhas, reutilização de agulhas não esterilizadas para tatuagem, atividade sexual é infrequente, então se não tem uma frequência tão grande quanto a hepatite B, e também o nascimento de bebê, não é uma coisa também muito frequente. Os sintomas, inicialmente, eles são sintomas leves ou ausentes, mas podem haver alternância entre sintomas leves e mais graves. Torna-se crônica em cerca de 75% das pessoas, então sim, tem um risco aumentado de se ter tanto a fibrose hepática grave, que é a cirrose, e o câncer hepático. Mas, em geral, apenas se houver o desenvolvimento inicial da cirrose. Então, inicia-se esse processo se a pessoa ela já está crônica com a cirrose, e a cirrose ela vai evoluir para um câncer hepático. A prevenção é evitar todos esses tipos de comportamentos de alto risco, e não tem vacina disponível atualmente. A D é contato com sangue e outros sêmens também, compartilhamento de agulhas, reutilização de agulhas não esterilizadas para fazer tatuagem e atividade sexual. Os sintomas ocorrem somente com uma co-infecção com hepatite B, então a hepatite D ela só vai apresentar alguns sintomas se a pessoa ela tiver a hepatite B, geralmente faz com que a hepatite B se agrave. Então, a pessoa com hepatite B e D, ela vai apresentar os sintomas e vai fazer que a hepatite B ela se agrave. A prevenção é a mesma da hepatite B, evitar comportamento de alto risco, vacinação contra a hepatite B, e se as pessoas são expostas ao vírus da hepatite B, a vacina mais a imunoglobulina para a hepatite B, elas são eficazes. Então, a hepatite B, a transmissão é o sangue,
através de outros fluidos corporais. A prevenção é a vacina, ela é fornecida pelo SUS gratuitamente. Uso de camisinha, não compartilhar objetos pérfuros cortantes ou objetos pessoais. E os sintomas da hepatite B é dor abdominal, fadiga extrema, náusea, vômito, urina escura e icterícia. A icterícia é aquela pele amarelada e às vezes até o globo ocular, que ele é branquinho, ele vai ficar amarelado. Hepatite C, os riscos, eles podem levar a hepatite crônica, cirrose e o câncer de fígado. A prevenção é o uso da camisinha, não compartilhar objetos, pérfuros cortantes e objetos pessoais. Os sintomas são muitos: febre, fadiga, diminuição do apetite, náusea, vômito, dor abdominal, urina escura, fezes na cor cinza, icterícia e dor nas articulações. A hepatite D. Tratamento: antivirais, interferon e terapia para manter o equilíbrio hídrico e nutricional. A hepatite D, apenas o interferon, que é um anticorpo monoclonal, que ele vai aumentar a imunidade da pessoa. Prevenção: vacina anti-hepatite B, uso de camisinha, não compartilhar objetos nem objetos pessoais. Os sintomas: dor abdominal, fadiga extrema, náusea, vômito, urina escura e icterícia, igual a gente falou. A pessoa que tem hepatite B, ela, na maioria das vezes, elas são assintomáticas, mas quando a pessoa ela tem a hepatite B, os sintomas são semelhantes e vai ter uma exacerbação da hepatite B. Eu quero que vocês coloquem no caderno as principais doenças sexualmente transmissíveis. Isso é matéria para prova, viu, gente? Então, vai cair na prova. Então, vocês vão colocar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, vocês vão colocar a doença e qual o agente que causou ela. Vamos dar um exemplo. Aí eu vou falar de gonorreia. Qual que é o agente etiológico da gonorreia? É a Neisseria gonorrhoeae. Então, assim, para vocês irem se familiarizando com a doença e com o agente etiológico. Então, assim, como a maioria das doenças, elas são sexualmente transmissíveis, então já sabe a forma de contágio que é e a prevenção também. Então, assim, se ela é sexualmente transmissível, a prevenção ela vai ser através do uso de camisinha. E a medicação que ela é variada de um tipo de infecção para outra também decorrente de qual tipo de, se foi vírus, bactérias, fungo, se foi protozoários. Então, assim, cada um vai ter um tipo diferenciado de tratamento, tá? E daqui a pouco eu vou mandar o exercício para vocês fazerem e um trabalho para vocês desenvolverem durante a semana. Aí que vocês tenham um final de semana excelente e que vocês possam entender a importância da sua profissão quando está relacionada ao cuidado com as pessoas. Então, sim, vocês também vão prestar atendimento aos seres humanos, então é necessário que vocês tenham um conhecimento também farmacológico muito bom e um conhecimento humanizado para o atendimento àquele cliente. Boa noite para vocês, boa tarde, né? E até semana que vem.